Ok, pessoal, bom dia, então, a todos os presentes nessa sala, né? Nós já temos aí agora, pontualmente, 10 horas e 10 minutos, agora 10 e 11. Nós vamos iniciar, então, os trabalhos de mais uma sessão do Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, e, neste caso, é uma sessão do 18º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. Então, eu sou o professor Luciano Reis, da Universidade Estadual de Londrina, oriundo, egresso do doutorado da Universidade Estadual de São Paulo, atualmente professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina, e nós teremos, então, nesta sessão, dois trabalhos que serão apresentados. Os dois trabalhos que serão apresentados inicialmente um trabalho sobre o papel mediador da cultura organizacional na relação entre o conhecimento contábil e o sistema de controle gerencial, e um outro trabalho intitulado Produção Científica em Controladoria nos anos de 2010 a 2019, uma análise das bases de dados SPEL e Cielo. Bom, então, inicialmente aí gostaria de parabenizar aí os trabalhos que serão apresentados e desejar aí que todos tenhamos uma boa sessão durante a nossa condução dos trabalhos. Nós estamos, então, numa sessão paralela. Os autores, no caso, o primeiro trabalho, que já está até com a projeção ali, vai ser apresentado pela Karina, é isso? Isso. Então, vocês terão, então, no caso, você terá aí 15 minutos para fazer a apresentação do trabalho. Na sequência, nós temos aí 10 minutos para as contribuições do mediador aqui, do debatedor, e ao final nós teríamos aí 5 minutos para perguntas do público. Então, Karina, iniciando então a sua apresentação, então você teria aí os 15 minutos para fazer a sua apresentação. A palavra, então, está com você. Obrigada, professor. Então, bom dia a todos. Meu nome é Karina. Eu vou apresentar para vocês um artigo que foi fruto de um trabalho de conclusão de curso sobre a orientação do professor Walter da Silva Faia, cujo nome é O Papel Mediador da Cultura Organizacional na Relação entre o Conhecimento Contábil e o Sistema de Controle Gerencial. A cultura organizacional, ela é para uma organização o conjunto de valores, de crenças, a forma como os indivíduos se relacionam, também transmite um senso de identidade e define como as coisas devem funcionar. Já para o sucesso das práticas gerenciais, é importante que haja uma compatibilidade com os sistemas de crenças e valores que permeiam a organização, facilitando ou restringindo a forma como os indivíduos se relacionam, e também a sua implementação. Então, com isso, é muito importante o conhecimento contábil do gestor, porque quanto maior for o conhecimento do gestor, maior será o uso das informações contábeis como suporte para o desenvolvimento e crescimento operacional, facilitando na definição dos objetivos, no acompanhamento das tarefas e também no monitoramento dos recursos e dos resultados. Dessa forma, ao propor uma cultura organizacional como resultado do conhecimento contábil, defende-se também que a cultura organizacional ela medeia a relação entre o conhecimento contábil e os sistemas de controle gerencial. Com isso, o objetivo deste estudo é evidenciar a influência que o conhecimento contábil do gestor tem sobre a cultura organizacional da empresa e seu efeito indireto nos sistemas de controle gerencial. Se tratando da revisão de literatura, nós abordamos um modelo adaptado por Cameron e Kim, que traz 4 tipos de cultura organizacional: a cultura clã, a cultura inovativa, a cultura de mercado e a cultura hierárquica. A cultura de clã, ela é mais voltada para um ambiente familiar, para o trabalho em equipe. A cultura inovativa é mais voltada para a criatividade, para a diversificação de tarefas e também a criação de novos produtos e serviços. A cultura de mercado é fortemente focada nos resultados e na competitividade. Já a cultura hierárquica ela é ditada por regras e procedimentos padronizados e também adota mecanismos de controle e de responsabilidade. Essas empresas elas podem estar focadas tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, assim como na flexibilização de inscrição e na estabilidade e controle.
Ainda se tratando da revisão de literatura, nós elaboramos algumas hipóteses com base no nosso modelo teórico, em que a hipótese 1, ela defende que o conhecimento contábil do gestor, ele exerce uma maior influência sobre a cultura organizacional do tipo hierárquica, em detrimento aos outros tipos de cultura. Então, visto que o conhecimento contábil, ele auxilia o gestor na interpretação e na compreensão de forma crítica dos pontos fortes e fracos da organização, tem-se que o conhecimento contábil ele facilita os aspectos internos da organização e que são fundamentais para o desempenho da empresa e que também são características de uma cultura hierárquica. A segunda hipótese defende que a cultura hierárquica ela tem uma relação positiva com os sistemas de controle gerencial. Então, visto que o sistema de controle gerencial é o conjunto de premissas, de processos e de elementos de gestão que são implementados na organização a fim de direcionar o comportamento dos indivíduos para o alcance das metas, tem como principal foco garantir que o plano da organização ele seja atingido. E que coincide, a cultura hierárquica, então, ela assume o papel de favorecer o uso dos sistemas de controle gerencial. E a nossa hipótese 3, ela defende que a cultura hierárquica ela tem um papel mediador entre o conhecimento contábil e os sistemas de controle gerencial. Dessa forma, visto que o conhecimento contábil, ele influenciam a cultura do tipo hierárquica e essa, por sua vez, ela favorece o uso dos sistemas de controle gerencial, consequentemente, assume-se que o conhecimento contábil ele tem uma relação indireta com os sistemas de controle gerencial. Quanto à nossa metodologia, nós realizamos um levantamento com 98 microempresas e empresas de pequeno porte do Noroeste do Paraná, através de um questionário estruturado que continha informações quanto às características dos gestores, a tipificação da cultura organizacional e também sobre os sistemas de controle gerencial. Referente à análise dos nossos dados, nós realizamos os testes de regressão linear e também o teste de mediação. Nessa primeira tabela, nós temos as características da nossa amostra, em que 75% eram donos ou sócios das empresas e 23% eram funcionários que respondiam como administrador ou gerente. Além disso, a nossa amostra é metade do gênero feminino e também os gestores eles apresentam uma média de 38 anos de idade e uma média de 11 anos de experiência frente à empresa, porém eles não possuem experiência prévia de gestão em outros tipos de organização. A primeiro momento, nós realizamos uma correlação entre as variáveis para verificar como que elas se comportam entre si. Primeiro, identificamos que o conhecimento contábil e a experiência em gestão, eles se relacionam entre si, ou seja, quanto maior for a experiência do gestor, maior será o grau de conhecimento contábil adquirido. Além disso, também verificamos que os 4 tipos de cultura, elas se relacionam entre os sistemas de controle gerencial, ou seja, esses 4 tipos de cultura, elas podem ser fortalecidas com os sistemas de controle gerencial. E elas também se relacionam entre si. Devido muito às demandas ambientais, é comum que as empresas elas adotem traços de outros tipos de cultura para se permanecer no mercado. Com isso, como o primeiro objetivo deste trabalho é identificar se o conhecimento contábil ele tem influência sobre as culturas organizacionais, nós realizamos um teste de regressão sobre as tipificações da cultura e verificamos que sim, o conhecimento contábil ele tem relação com os 4 tipos de cultura, mas como esperado ele já tem uma maior relação com a cultura hierárquica, que suporta a nossa hipótese 1. Ou seja, os gestores que são capazes de interpretar os resultados financeiros e econômicos da organização, que tem o conhecimento sobre mecanismos de responsabilidade, de controle e também o conhecimento adequado para as tomadas de decisão, eles vão favorecer um modelo de gestão mais focado na eficiência, na padronização dos processos, na previsão dos recursos e controle dos resultados. Porém, o conhecimento contábil também favorece a cultura clã, a cultura inovativa e a cultura de mercado. Isso é muito decorrente das demandas do mercado, visto que as empresas elas adotam traços de outros tipos de cultura a fim de diminuir as suas instabilidades, permanecer em competitividade e em continuidade. O segundo objetivo desse trabalho, então, foi identificar
a relação que se as culturas organizacionais elas favorecem o uso do sistema de controle gerencial. Então, dessa forma, com base na nossa regressão, nós também identificamos que apenas a cultura hierárquica ela favorece o uso do sistema de controle gerencial. Ou seja, um modelo de gestão focado na eficiência, no controle de responsabilidades e também na eficiência do uso dos recursos, eles vão favorecer ao uso do sistema de controle gerencial em detrimento aos outros tipos de cultura. E, por fim, nós realizamos o teste de mediação para verificar a relação indireta que existe entre o conhecimento contábil e o sistema de controle gerencial. A significância do teste de mediação foi apurada por meio do teste de Sobel e do intervalo de confiança de 95%, estimado após 50 mil reamostragens pela técnica de Bootstrap. Os resultados evidenciaram que o conhecimento contábil ele influencia indiretamente o uso do sistema de controle gerencial por meio de uma cultura organizacional do tipo hierárquico, suportando a nossa hipótese 3. Então, em outras palavras, o conhecimento contábil ele favorece uma cultura organizacional hierárquica, a qual, por sua vez, favorece o uso do sistema de controle gerencial na condução dos negócios. Dessa forma, tivemos algumas considerações finais, em que, primeiro, o conhecimento contábil dos gestores é importante para a promoção de uma cultura organizacional do tipo hierárquico. Esse tipo de cultura, ela tem uma forte orientação para a normatização e controle dos negócios. Então, sendo o conhecimento contábil fundamental para que mecanismos de atribuição de responsabilidade e controle dos resultados, eles sejam aplicados de maneira adequada. Além disso, também é importante que os gestores, eles tenham conhecimento de como os resultados organizacionais, eles são apurados e o reflexo disso para a tomada de decisão. Além disso, o conhecimento contábil ele também favorece uma cultura do tipo de mercado, do tipo clã e do tipo inovativo. Então, com isso, esse conhecimento mais amplo e holístico dos negócios permite aos gestores um diagnóstico mais preciso sobre os pontos fortes, os pontos fracos e também das fraquezas e as oportunidades que existem em torno da organização e auxiliam também para a tomada de decisão. O segundo ponto é sobre a influência do conhecimento contábil no uso do sistema de controle gerencial por meio da cultura hierárquica, ou seja, para que o conhecimento contábil ele seja efetivo no uso do sistema de controle gerencial, é importante que ele seja disseminado em toda a organização por meio de regras e comportamentos compartilhados entre as pessoas. O terceiro ponto se trata do aprimoramento dos gestores quanto aos procedimentos contábeis para apuração das informações. Então, tendo visto que os gestores que são responsáveis pela condução dos negócios, eles se aprimorem quanto aos procedimentos contábeis para apuração das informações, pois, quando eles entenderem a contabilidade enquanto linguagem dos negócios, eles não vão apenas adotar um modelo de gestão focado na eficiência e no controle dos recursos, mas também um modelo de gestão focado nas pessoas, com um olhar para a competitividade, para os resultados e também focado na inovação dos processos. E por último, também identificamos que uma cultura dominante e traços de outras culturas, ou seja, as empresas elas podem apresentar uma cultura dominante, mas também podem apresentar traços de outros tipos de cultura. Isso é recorrente e é referente às demandas de mercado e também para diminuir as suas fragilidades e se permanecer no mercado. Concluo minha apresentação. Obrigada aqui mais uma vez pela participação de vocês e fico aberto para os questionamentos. Ok, então. Bom, então você ainda teria aí 1 minuto disponível para a sua apresentação. Foi igual no tempo, hein? 1 minuto e mais um pouquinho aí, teve a minha apresentação inicial, mas vamos lá então. Karina, sob a orientação do professor Walter Faia, aqui da nossa universidade irmã, né? Nós somos aqui quase vizinhos, né? Passando muito frio hoje nessa manhã de sexta-feira, aqui da Universidade Estadual de Maringá. Bom, Karina, de acordo com o que está previsto aqui nas instruções que foram repassadas pelo evento, nós temos agora 10 minutos para fazer as nossas contribuições relativas ao
ao seu artigo, né? Apresentação muito bem realizada. E agora, né, nós recebemos aí o artigo com uma antecedência, fizemos uma análise, e o primeiro ponto que nós colocamos aí sempre que nós trabalhamos realizando essa mediação dos artigos é que o objetivo é sempre visando a melhoria, né? As nossas contribuições, as nossas colocações, elas sempre são com o objetivo de melhorar. O objetivo final desse artigo provavelmente vai ser encaminhamento para algum periódico, de repente, se caso ele sofra uma melhoria substancial, pode ser submetido até em outro evento, mas o foco é sempre buscando a melhoria, né? A ciência ela é construída mediante aí a contribuição e a visão de diversos pesquisadores. Então, dentro disso, né, os principais aí, vamos chamar aqui de pontos fortes do trabalho, que a gente vai colocar, depois até, se você quiser me passar o e-mail, eu passo isso por escrito, né? Até mesmo porque, às vezes, anotando agora ou vendo a gravação não fica muito claro, eu tenho, o meu e-mail seria lucianoreis@uel.br. Então, daí depois, se você quiser me passar, eu passo para você essas observações, até que nós temos ela aqui por escrito. Então, o primeiro ponto forte, né, é em relação ao tema do trabalho, né? Até na área de pesquisa, aí, tanto na minha tese de doutorado, quanto posteriormente no trabalho que eu fiz no pós-doutorado, essa área gerencial é uma área que sempre me atraiu. Então, essa questão dos sistemas de controle gerencial, né, ligados a questão do conhecimento contábil e linkando a cultura organizacional, ela é algo que já vem sendo trabalhado e é um tema aí que tem despertado o interesse de vários pesquisadores na área contábil, né? Inclusive, acho que no trabalho de vocês tem até uma citação do professor Lauro Brito, lá da Federal do Paraná, e do professor Marcelo Tarifa, que é nosso colega aqui de Londrina. Ele pesquisa, por exemplo, cultura organizacional diretamente na área lá de cooperativas, né? Ele tem vários trabalhos publicados nessa área. Outro ponto positivo aí, né, o ponto forte do trabalho, é essa revisão da literatura, que foi resgatando desde os clássicos, né, como Cameron Quinn, lá de 2006, todo o modelo de cultura organizacional que ele propõe, né, esse modelo teórico dele, até trabalhos mais contemporâneos, né, eu até anotei aqui com destaque para o Alofan et al. 2020. Problema de pesquisa e os objetivos foram bem delineados, né? E a construção do trabalho, ela foi bem, na minha visão, né? Agora é uma visão pessoal, né? De forma bem consistente, né? Com uma subdivisão entre um tópico específico para a cultura organizacional, outro para o modelo teórico e outro construindo ali aquela questão das hipóteses, né? Até eu anotei aqui, né, como uma sugestão, né? Talvez aí você depois com o orientador do trabalho aí vocês poderiam estar trabalhando como uma sugestão, porque na hora de você pegar um TCC e transformar ele em um artigo, às vezes esse é um trabalho que o pesquisador muitas vezes sofre, né? De ter que cortar todo o trabalho, ficar fazendo o que eu vou cortar, o que eu vou colocar. Então, talvez fosse interessante, eu coloquei aqui, né, realizar a fusão das sessões, porque a sessão cultura organizacional ela ficou desbalanceada em relação às outras sessões, né? Então tem uma sessão lá que tem uma página e de repente a outra ficou com 4, 5 páginas, né? E de certa forma tudo isso contribui para a construção do modelo teórico da pesquisa, né? Então a primeira sugestão, né, daí já entrando nessa questão da construção aí dos pontos com sugestões de melhoria, seria realmente realizar aí uma fusão entre a seção cultura organizacional e modelo teórico, né? Aí você tem uma uniformidade aí nas sessões. Uma outra questão que eu peguei e anotei aqui, aí é uma questão de estilo, logicamente, né, na correria, em relação à preparação do trabalho para o evento, às vezes, nesses cortes, eles acabam ficando muito abruptos, né? Então, nós temos ali, por exemplo, né, eu até anotei aqui na página 7, né? Na página 7 do trabalho, considerando o trabalho escrito, né, não a questão da apresentação, a sessão acaba com uma tabela, certo? E sem uma discussão. De repente, os dados estão apresentados na figura 7, aí tem a tabela e já passa para a próxima
para o próximo assunto, né? Então, eu anotei aqui, inseriu-se uma figura mencionada no parágrafo anterior e finalizou a sessão, né? O mesmo aconteceu na página 13, né? Então, sempre que você... isso é uma questão de estilo, mas até mesmo imaginando esse trabalho submetido a um periódico, né? Então, eu até coloco aqui, ó, sugere-se deslocar a tabela logo após a citação com o texto que inicia, sei lá, entre as 4 dimensões do uso do sistema de controle gerencial, né? Para você pegar e fechar o assunto, senão o leitor, ele chega, vai lendo, chega na tabela e ele espera que vai ter algum assunto depois da tabela e daí passa para o próximo assunto, né? Então, esse corte meio abrupto, às vezes é uma questão mais de estilo, né? E, novamente, né, na opinião também, com o objetivo de contribuir, algumas vezes a subdivisão do trabalho em muitas sessões também, ele acaba... não vou dizer poluindo, mas ele acaba gerando assim uma quebra muito grande, né? Também o que eu coloquei aqui, a discussão dos resultados poderia ser incluída junto com a análise dos dados, né? Análise dos dados e discussão dos resultados. Aí você faz a análise, a discussão ou pode ser, de repente, uma subseção, e como última sessão, apenas as considerações finais, né? Alguns autores até preferem conclusões do trabalho e sugestões aí para pesquisas futuras. Então, essas seriam alguns pontos aí que nós anotamos aí em relação ao trabalho, né? O trabalho que foi aí muito bem elaborado, aí, avaliado para o evento. Algumas questões agora para discussão, né, também que a gente colocou aqui, né, tem uma métrica que foi colocada ali chamada grau de conhecimento contábil, certo? Vocês colocaram lá essa métrica de grau de conhecimento contábil. 47% dos gestores possuíam, de acordo com os dados da pesquisa, ensino fundamental e médio. E, na hora de fazer essa métrica, grau de conhecimento contábil, por uma escala de 1 a 5, vocês usaram a escala Likert lá, vocês obtiveram um resultado de 3,8 de grau de conhecimento contábil, né? Às vezes eu até brinco com os meus alunos, eu não sei se eles teriam esse grau de conhecimento contábil, né? Aluno de graduação, se eles chegariam num grau de conhecimento contábil suficiente lá no segundo, no terceiro ano. Então, eu ficaria com... Aí, uma pergunta, até se você já quiser responder, né, fica à vontade, se vocês não estranharam essa disparidade, ou seja, eu tenho 50% dos gestores ensino fundamental e médio e um grau de conhecimento contábil de 3,8, né? Como que ficou essa questão? Você poderia só dar se vocês chegaram a analisar essa aparente disparidade, né? Quando eles não têm uma formação superior, tem a vivência, muitas vezes vivência prática, e tem um 3,8, daí quase 80% de grau de conhecimento contábil, né? O que vocês acharam disso, né? A princípio, a gente também reparou nessa disparidade desses resultados, só que daí, como não era o foco principal, a gente acabou não focando tanto. Mas eu que apliquei os questionários e, por exemplo, eu fui realmente empresa em empresa, esperei o cara responder. Então, eu percebi que muito desse grau de conhecimento contábil foi realmente adquirido com base na gestão ali do tempo. Então, ou seja, não, só porque eles não têm, só têm o ensino médio completo, isso não impactou tanto na adesão dessa experiência do conhecimento contábil, que é ali o dia a dia que ele vai tratando das situações que vão aparecendo, que vão lidando com o negócio. Ok, aí isso passa daí, porque embora não seja, como você falou assim, não é bem o foco do trabalho, né? Mas o foco do trabalho, ele papel mediador na relação entre o conhecimento contábil e o sistema de controle gerencial. Então, ele é um ponto central do trabalho, né? No título, ele já está lá, entre conhecimento contábil e sistema de controle gerencial. E, para finalizar aqui a minha participação, até já para
depois passar a palavra para o público, é um ponto central para a discussão que está aí, talvez vocês tenham alguma dificuldade posterior, principalmente aí em avaliação periódicos e tudo mais, a questão é a seguinte, os trabalhos antecedentes, isso daí é uma discussão aí que é bem complexa no nosso meio contábil, né? Em especial os trabalhos relativos à cultura organizacional, em sua maioria foram construídos tendo por base empresas que, quando a gente fala de cultura organizacional, cultura de clã, cultura hierárquica, toda aquela parte teórica, eles foram, o Cameron e Quinn, eles fizeram um modelo, eles propuseram, tendo por base observações em empresas que possuem uma estrutura organizacional complexa, ou seja, empresas de médio e grande porte, com CEO, vários departamentos e etc. Então, quer dizer, a gente pegar um modelo que foi imaginado, e isso é uma dificuldade até mesmo de pesquisa. A gente sabe que médias e grandes empresas no Brasil normalmente não se abrem para a aplicação de pesquisa contábil. Então, esse é o primeiro ponto. E que talvez você leve alguns questionamentos disso no futuro, né? É válido, é necessária alguma adaptação da teoria para a aplicação desse tipo de trabalho em empresas de pequeno e médio porte, certo? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a seguinte, quando a gente fala de sistemas de controle gerencial, também a grande maioria dos trabalhos que nós encontramos sobre sistema de controle gerencial, esse sistema de controle gerencial, ele é um sistema de controle gerencial estruturado, ou seja, eu tenho um departamento contábil, uma controladoria, um departamento de planejamento estratégico, né? Eu tenho tudo isso, né, que vai contrapor com a amostra de vocês. A parte estatística, a parte de análise de regressão, tudo bem, vamos considerar que ela esteja perfeita para validar as hipóteses. Só que essas empresas, elas efetivamente possuem um sistema de controle gerencial estruturado, né? Então, eu até coloquei aqui, né, o próprio estudo de PELS 2019, né, eu fiz aqui uma tradução livre, ele diz o seguinte, ó, a literatura empírica sobre este tópico é altamente concentrada, certo? Então, ele carece de uma declaração clara do que a contabilidade gerencial realmente faz em empresas jovens e pequenas. Então, eu fui lá no trabalho de PELS dar uma olhadinha. Então, às vezes, essas contribuições que a gente traz, o construto teórico ele está amparado, o construto estatístico ele está amparado, só que aí ele está baseado em trabalhos que foram imaginados em empresas de grande e médio porte, aonde eu quero saber. Vamos imaginar o trabalho sobre conhecimento contábil de gestores, a sua relação com o sistema de controle gerencial e relacionado à cultura organizacional. Aí, como que eu faço isso para fazer essa migração? Então, de repente, não vou dizer assim, seria uma certa fragilidade do trabalho, e isso teria que ser observado também, de repente, até mesmo destacado nas conclusões, algumas limitações da aplicação desse modelo em empresa. Logicamente que a ciência ela vai se construindo, né? Se ninguém fizer o trabalho em pequenas e médias empresas, como é que a gente vai ter dizendo que esse modelo é aplicável ou não? Mas tem que ter essa ressalva, porque é uma limitação, e é uma limitação bastante importante aí dentro do seu trabalho. Ok? Então, agora, né, eu vou abrir aqui para o nosso público, né? Gostaria de saber se alguém teria alguma contribuição, alguma questão a ser levantada. Então, poderia se manifestar pelo chat aqui. Nós estamos aqui com algumas pessoas na sala. Alguém teria alguma contribuição? Ok, o Jonatas aí está parabenizando. Assim, a Selma colocou aqui, né, que seria, de repente, importante definir o conhecimento, né?
o que é conhecimento contábil, né? É que o conhecimento contábil ele está baseado lá em outros trabalhos dentro do referencial teórico, né? Você poderia responder aí qual que é a base teórica e os conceitos de conhecimento contábil, então? Ah, ela perguntou isso. Isso, É tá que no chat aqui, tá no chat aqui, ó. É que o conhecimento contábil, a gente atrelou ele muito no referencial teórico àquelas práticas gerenciais, né? Então, por exemplo, o conhecimento contábil, ele está atrelado à forma como os gestores, eles lidam com as informações contábeis, por exemplo, mesmo, na forma de apuração dos resultados da empresa, a forma que eles utilizam isso para a tomada de decisão do negócio, também a forma como monitoram esses dados, desde a sua aplicação até a sua finalização. Então, tudo Só isso para está deixar isso ligado ao conhecimento. Isso. Um tipo de pergunta que vocês fizeram para apurar o conhecimento contábil, por exemplo. Você Deixa conhece eu a ver se eu vou DRE? lembrar. Até mesmo porque o questionário ele não está anexo, né? Não vai Ele ver. não tá, e faz tempo que a gente não fez. Mas eram perguntas assim bem simples que a pessoa poderia identificar qual que era o grau que ela tinha daquela informação. Por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, tinha uma referente a essa apuração dos resultados, como que eles faziam, ou Ai, fugiu a palavra, gente. Mas eram perguntas bem didáticas, assim, para eles poderem entender. Eu só não vou, peço até desculpas, porque eu não vou lembrar agora, que faz um pouquinho de certo. tempo que a gente aplicou o questionário, mas era bem perguntas assim, bem diretas para eles identificarem. Alguns periódicos, inclusive, eles solicitam que seja encaminhado o questionário para avaliação como material suplementar. Mas então tá bom. Parabéns então aí pelo trabalho, Karina. Então, Obrigada. transmita aí os parabéns ao professor Walter Faia. E agora, então, nós vamos passar, finalizando então essa primeira apresentação, nós vamos passar para o segundo trabalho, que fala a respeito da produção científica em controladoria nos anos 2010 a 2019, uma análise das bases de dados SPEL e Cielo, de Giovana de Queiroz Guedes e Simone Alves da Costa, da Universidade Federal de São Paulo. Acho que quem está presente aqui é tanto a Giovana quanto a Simone. Quem vai fazer a apresentação? É a Giovana. É a Giovana. Bom dia, professor. Bem? Bom dia. Então, vou pedir então para vocês têm uma apresentação, então podem compartilhar aí no Zoom. E a palavra está com vocês. Então, a regra é a mesma, né? Vocês têm 15 minutos para apresentar, até 15 minutos para a apresentação, na sequência 10 minutos, até 10 minutos para a contribuição aqui do mediador, e no final aí nós temos aí um espaço para participação do público, ok? Então, a palavra está com vocês agora. Apareceu? Então, tá bom. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Giovana Guedes e eu, juntamente com a professora doutora Simone Alves Costa, que está aqui presente, fizemos um artigo que tem como nome Produção Científica em Controladoria nos anos de 2010 a 2019, uma análise das bases de dados SPEL e Cielo. E agora vamos apresentar um pouco mais sobre ele. Para começar, temos aqui a justificativa do trabalho. E para isso eu trouxe uma frase de Souza, que diz: a controladoria ainda precisa evoluir, uma vez que não há um consenso sobre o seu significado, o lugar que ocupa no conhecimento humano e suas atribuições, o que acaba provocando dúvidas e incertezas nos usuários da informação. Então, aqui, logo de cara, nós já temos a importância do trabalho. Já que não há uma definição, uma certeza no que é a controladoria, é muito importante continuar fazendo trabalhos para entender a situação atual e para onde ela vai, né? Então, esse trabalho ele é importante e se justifica pela necessidade de continuar estudando a controladoria. Como questão de pesquisa, nós temos quais são os principais temas de controladoria presentes nos artigos publicados nos anos 2010 a 2019 nas bases de dados SPEL e Cielo. Então, aqui o objetivo principal é realmente entender
quais são os temas, o que está sendo estudado, quais são as linhas de pesquisa dos trabalhos já feitos, utilizando como base a controladoria. E com base na questão de pesquisa, nós temos os objetivos. Um objetivo geral e 2 específicos. O objetivo geral é realmente verificar quais são os assuntos mais estudados na controladoria. O objetivo específico é compreender quem são os principais autores e suas linhas de pesquisa. Então, quem está escrevendo e sobre o que está escrevendo. E, por último, comparar os resultados obtidos com outros trabalhos feitos anteriormente. Somente com essa comparação com os trabalhos é possível entender a situação atual. Então, de onde veio os trabalhos, como era anteriormente, o que foi obtido agora e como pode ser que fique no futuro. Então, essa comparação ela é muito importante, por isso trouxemos isso no nosso trabalho. O referencial teórico ele foi dividido em 3 partes: controladoria, bibliometria e estudos anteriores. A controladoria é realmente a base do trabalho, a fundamentação. Então, aqui trouxemos onde surgiu a controladoria em diversos países, não só no Brasil, a data que surgiu, quais são as definições de controladoria, também por diversos autores, a definição de controller também é muito importante, quais são as funções da controladoria e quais são as funções do controller. E assim tentar basear um pouco o que é a controladoria, o que ela faz e principalmente como ela está inserida na área de controle gerencial e também na contabilidade. Então, a primeira parte ela traz diversas definições, diversos autores, para a gente poder entender e basear e começar realmente o trabalho com as análises que serão feitas posteriormente. A segunda parte do trabalho é a bibliometria, da referencial teórico, é a bibliometria, que traz também o seu surgimento, a sua definição e por que ele foi escolhido para fazer esse trabalho. Então, por que utilizar a bibliometria e qual a sua importância? E, por último, trouxemos estudos anteriores. Como foi dito, é muito importante para poder formar uma base de análise para o nosso trabalho. Então, aqui nós apresentamos diversos autores com estudos na mesma linha de pesquisa. Então, trabalhos bibliométricos de controladoria feitos anteriormente e também com base em outros anos, não só no nosso de 2010 a 2019. A metodologia, ela mostra a classificação da pesquisa, que ela foi descritiva, uma vez que o objetivo é realmente descrever os resultados que foram obtidos aqui, descrever o que foi encontrado nos outros trabalhos. Qualitativa e quantitativa, foi escolhido utilizar os 2 modelos para poder fazer uma pesquisa mais ampla, mais profunda e, portanto, melhor, né? Utilizar 2 para poder ficar mais, para poder se completar. Então, a qualitativa, ela completa a quantitativa e assim temos uma análise muito mais profunda. E, por último, a pesquisa bibliométrica, que apresenta indicadores de forma que possamos analisar e fazer comparações com os trabalhos, também de forma a tirar conclusões melhores. As bases utilizadas para a coleta foram a Cielo, com 8 artigos, e a SPEL, com 31 artigos. Então, no final, nós temos uma base de dados de 39 artigos. E, por último, as informações coletadas desses artigos para fazer as análises foram o nome do artigo, o ano de publicação, a filiação institucional do artigo, o nome dos autores, a revista de publicação e quais são as palavras-chave. Então, essas foram as informações utilizadas para fazer as análises e, dito isso, agora vamos para os resultados obtidos do trabalho. Primeiro ponto, nós temos o ano de publicação dos trabalhos. Aqui, nossa análise vai de 2010 a 2019, portanto, aí uma década de análise, e ficou muito claro que a publicação é muito mais intensa nos primeiros anos da década. Então, a publicação mais intensa vai de 2010 a 2013. O segundo ponto é que não foi encontrado nenhum artigo referente ao ano de 2019, que seria a data limite da nossa análise. Então, nós temos aí um primeiro ponto que já começa a mostrar que nos anos mais recentes não tem tido muita publicação sobre controladoria. Esse foi o primeiro ponto. Depois, os resultados vão de encontro aos estudos anteriores. Então, os outros trabalhos, apesar de utilizarem outras datas como base, também demonstram os anos de 2010 até 2014 como os anos de publicação mais intensa. Então, vai de encontro ao nosso trabalho. O segundo ponto é a quantidade de autores por artigo. Então, encontra-se que a maioria dos artigos foram escritos por 2 ou 3 autores, não sendo muito comum na nossa amostragem de artigos, artigos feitos por um autor ou por mais do que 4. Então, ficamos ali na média de 2 ou 3 autores. As revistas de publicação. Desses 39 artigos, foram encontradas 29 revistas de publicação. Dessas 29, somente 6 apresentaram mais de um artigo referente à controladoria. E dessas 6, a revista que mais apresentou artigos
foi a Revista Catarinense de Ciência Contábil, que apresentou 4 artigos. Quanto à filiação institucional, ficou claro que a Universidade Federal de Santa Catarina aparece com o maior número de artigos. Então, dos 39 artigos, 9 estão filiados à Universidade Federal de Santa Catarina. Outro ponto de análise importante também foi a predominância das universidades do sul do país. Então, as universidades de Santa Catarina, Federal do Paraná e a FURB, elas juntas representam 40% dos artigos, do total de artigos. Então, temos aí uma concentração dos artigos no sul do país, principalmente nessas universidades. Quanto às palavras-chave, as palavras que mais apareceram foram controladoria, que já era esperado, uma vez que foi a palavra utilizada para poder fazer os filtros dos artigos, e também o assunto principal aqui, controladoria. Também apareceram controller, funções da controladoria e gestão. Essas palavras elas estão totalmente ligadas e elas reforçam o fato de que os artigos eles estão tentando realmente compreender a controladoria. São artigos de ao que é a definição, a realmente basear a controladoria, o controle, qual a sua função de gestão, quais são as suas delimitações, quais são as suas limitações, qual é realmente o que é a controladoria. Os autores que mais produziram, nós temos aqui 3 que foram mais prolíficos. Em primeiro lugar, a autora Ilse Maria Belring, com 8 artigos, o autor Rogério João Lunques, com 6 artigos, e Darcy Schnorrenberger, com 4 artigos. Importante citar que esses 3 autores eles estão filiados à Universidade Federal de Santa Catarina, portanto, estão filiados também ao sul do país, que vai de encontro aos outros resultados. E também que as 4 pesquisas de Darcy Schnorrenberger foram feitas juntamente com Rogério João Lunques. Então, aqui, dos 3 artigos mais prolíficos, que mais voltam a escrever sobre a controladoria, 2 fazem isso em parceria. E, por último, nós temos as considerações finais. Podemos concluir, então, que a compreensão da definição da controladoria e do controller, assim como suas funções, são os tópicos mais estudados, evidenciando a necessidade do processo de expansão e desenvolvimento conceitual da área. Então, aqui, como consideração final, a gente acaba voltando àquela frase da justificativa, que mostra que a controladoria ainda está em expansão. Ela não está consolidada, e por isso é tão importante continuar fazendo trabalhos. E os trabalhos que estão sendo feitos, eles estão realmente focando nisso, em entender, em definir a controladoria. Também é importante dizer que a controladoria ainda está em processo de definição. E os trabalhos estão diminuindo. Então, temos aí um paradoxo, né? Precisamos fazer ainda mais trabalhos para poder ter mais certeza do que é a controladoria. Então, os trabalhos eles são muito importantes e a controladoria ela é muito importante, isso já está óbvio, e ela ainda precisa de bases teóricas, porque, diferentemente da contabilidade ou da administração, por exemplo, que tem bases teóricas muito fundamentadas, a controladoria ela ainda não tem. Então, isso é muito importante e deve ser feito em outros trabalhos para poder manter a importância da controladoria, mas com mais certeza. Bom, muito obrigada. Ok, então, obrigado aí, Giovana, pela apresentação. Parabenizar aí as autoras pelo trabalho. Algumas colocações aí em relação à controladoria, né? Então, vamos lá. Então, o tema central do trabalho, agora nós temos aquele período, né? Novamente, eu vou frisar isso, o nosso objetivo aqui é contribuir com o trabalho, né? Sempre buscando aí a evolução, afinal a ciência se constitui num trabalho evolutivo. Nós estamos aqui nessa parte do evento relativa a um evento de iniciação científica, então vamos lá. Então, se nós, considerando o trabalho como um todo, né, até eu coloquei aqui, como um trabalho de iniciação científica, ele está atendendo os requisitos, está dentro daquilo que se espera, né? Foi feito levantamento nas bases de dados, verificando-se aí a importância o que está se pesquisando em determinada área.
ok? Eu já fiz, no passado, uns 2 ou 3 trabalhos nessa área, já trabalhamos em parceria com alguns outros professores, sempre com o objetivo de se verificar, né, o que está rolando na área, né? Então, isso realmente é um trabalho de investigação e que sempre é necessário aí o acompanhamento, né? Daí tem da área tributária, tem da área de contabilidade governamental e vocês fizeram aí dentro da área de controladoria. Né? Dentro disso, o objetivo do trabalho bem delineado, aonde que vocês iam pesquisar, quais bases de dados, qual período. Então, tudo isso foi sendo bem delineado dentro do trabalho. Né? E aí nós temos algumas questões que nós colocamos aqui, imaginando que esse trabalho ele possa ser objeto aí de evolução, né? Ele foi objeto também de trabalho de conclusão de curso da Giovana ou não? Trabalho, o TCC que foi realizado aí, cumprindo os requisitos do trabalho e posteriormente submetidos aí ao evento, né? Então, uma primeira questão central, né, que a gente vê não só no trabalho de vocês, como também acompanhando os trabalhos anteriores, né, que já foram realizados nessa área, vocês colocaram lá, até tem uma seção intitulada 2.2 Bibliometria, certo? Onde vocês têm as leis da bibliometria, tem toda aquela parte relativa à bibliometria, que é considerado um nicho lá de pesquisa da ciência. Só que aquelas técnicas que estão citadas lá, elas não foram aplicadas no trabalho, certo? Considerando até as características, dentro do trabalho foi realizada uma estatística descritiva. Quem foram os autores, quais os periódicos, a origem deles, só que, por exemplo, não foram aplicadas a nenhuma das leis da bibliometria, a lei de lógica para verificar quem são os autores mais citados, quem está citando quem. Então, tem algumas questões, né, dessas técnicas que não foram aplicadas. Então, dentro disso, quando você, imaginando sempre a figura do leitor do trabalho, quando o leitor está executando ali o processo de leitura, quando ele vê uma seção dizendo bibliometria, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Aí, quando chega lá na parte metodológica e na aplicação, ele não aparece. Aí fica aquela pergunta, por que tem se não foi aplicado? Certo? Então, como vocês já têm a base de dados, vocês já têm tudo aquilo que foi levantado, uma primeira sugestão seria, dentro daquelas técnicas, verificar qual delas que seria mais aplicável ao trabalho e fazer a aplicação e trazer aí alguns resultados dentro dessa questão, né? Um outro ponto que até eu coloquei aqui diz respeito ao referencial teórico, né? Sempre que a gente... Isso daí tem uma discussão dentro da área até relativamente grande, né? Alguns chamam de referencial teórico, outros chamam revisão da literatura, né? Aí qual que é a diferença entre um e outro? Sempre que até em discussão com alguns colegas aí, em grupos de pesquisa, não vou dizer que foi um consenso, mas algumas pessoas, assim, a maioria havia esse entendimento de que referencial teórico eu teria quando eu tivesse uma teoria envolvida, né? Então, quando eu não tenho uma teoria envolvida, eu estaria fazendo uma revisão da literatura a respeito do tema. E dentro disso, vocês trouxeram lá toda aquela parte relativa à controladoria, né? Até a tese do meu contemporâneo no doutorado, do Márcio Borinelli, que tem lá uma tese onde ele a busca por uma estrutura conceitual da área de controladoria, né? Na época, a gente acompanhava, assim, distante a execução dessa tese, e realmente existe essa questão, né? Até de vez em quando eu olho na minha parede aqui, eu vejo lá, ó, doutor em Ciências Contábeis no programa de Controladoria e Contabilidade, com área de concentração em Controladoria
e contabilidade. Sempre fica aquela questão, né? Mas o que é essa bendita dessa controladoria? Né? Contabilidade todo mundo conhece, mas a controladoria sempre fica essa pergunta, quando às vezes alguém pergunta, né, para o que seria isso. E lá no trabalho, aí, novamente, é uma questão de estilo, é uma questão de construção do trabalho, né? Tem muitas questões a respeito sobre conceitos e funções da controladoria que, na realidade, eles não são utilizados depois na análise dos dados, não são utilizados no objeto do trabalho, né? Eles acabam ficando meio soltos. Então, a pergunta se, de repente, não poderia, de repente, fazer uma enxugada nisso, porque, na realidade, nesse contexto também, tem lá, eu até fiz aqui uma contagem assim das referências, né? São 44 referências, das 44, 20 são de livros textos didáticos, né? Vamos dizer assim. Quando, até mesmo nas próprias normas do Congresso, é colocado lá, utilização, né? Fazendo um balanceamento entre livros, teses, dissertações, artigos em periódicos e eventualmente artigos de eventos, né? Porque o artigo apresentado no evento, como o de vocês também, ele é um trabalho em construção. Então, por isso até que trabalho em evento pode ser utilizado? Sim, mas com precaução, né? Você não pode colocar, porque muitas vezes o trabalho ele foi publicado há 5 anos atrás, ele já foi superado por outros. Então, dentro disso, enxugando um pouquinho, de repente poderia haver um balanceamento ali entre artigos mais contemporâneos, né? E até tem uma pergunta que eu coloquei aqui, esse trabalho ele foi feito lá em 2019, 2020? 2020. 2020, né? Não, é que como o não artigo... tinha base fechada de 2020 para entrar, né? De 2020, o ano de porque 2020 não estava fechado para poder pegar... tem vários periódicos que atrasam a publicação. Isso. Aí a gente cortou em 2019, foi isso mesmo. Aí cortou em 2019, né? Então, até mesmo, como todo trabalho que tem um período delimitado, né? Quando dá submissão eventualmente a um periódico, né? Isso, de repente, compensaria aí. Nós já estamos aí na metade de 2021 para frente, né? Então, lá em 2022, você mandar um trabalho em 2019, às vezes o pessoal já é um pouco resistente, né? Eu já sofri isso até, né? Talvez até, né, professor, só fazendo um complemento, nem seja tão difícil isso, porque pelo que ela viu, no final aí não tinha muitos trabalhos. Então, é só realmente conferir se 2020 foi um ano de produção em controladoria, né? Se seguir a tendência dos últimos anos, não, né? Então, de repente... seria válido verificar mesmo. Obrigada pela contribuição. E aí fica uma última pergunta, né? Que aí, como é que se diz? Geraria até um outro trabalho, né? Quais seriam os motivos dessa baixa produção na área de controladoria apresentado pelas autoras, né? Porque, na realidade, a investigação científica, ela busca justamente isso, descobrir os porquês, né? Então, vocês fizeram um diagnóstico. Olha, controladoria é uma área que não está despertando. Será que é como? Até eu comentei no trabalho anterior. Será que é porque as empresas não abrem os departamentos de controladoria para pesquisa científica? Né? A gente que busca fazer pesquisa, a gente sabe, quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, eu fiquei quase 1 ano e meio até conseguir autorização da empresa para aplicar um questionário, para ir lá e tal, e tramitou processo, autorização de um, autorização de outro e tal, 1 ano e meio, só que num trabalho de um projeto de pesquisa de 2, 3 anos, você não consegue, você não tem tempo para ficar esperando. Então, isso seria um dos motivos, né? Dentro do contexto nacional, um dos motivos, né? Até poderia, de repente, ser um dos focos futuros até de investigação, seria esse daí, né? Então, essas seriam as minhas contribuições em relação ao trabalho. Então, agora já são 11h04 aqui, nós temos aí os 5 minutos finais, eu gostaria aí de abrir, então, para os presentes aí, para verificar se teria alguma contribuição, alguma pergunta a respeito do trabalho apresentado, então. Então, vamos abrir agora para o público. Só uma colocação sobre essa última questão, né? Porque eu acabei estudando um pouco na minha tese e em outros trabalhos, né? A questão
da baixa produção em contabilidade gerencial no geral, controladoria e outros assuntos, né? E o que a gente percebe é que depois de 2010, quando entrou o IFRS acabou ganhando bastante relevância. E a maioria das pesquisas, quando a gente pesquisa em periódicos que abarcam temas de contabilidade, tanto gerencial quanto financeira, educação, no geral, dá para perceber que o IFRS ganha bastante projeção, né? Então, a gente percebe indo aumentando os trabalhos de contabilidade financeira e os temas de gerencial em geral, custos, controladoria e afins, decaindo ao longo do tempo. Então, pode ter também uma migração dos pesquisadores nesse sentido. Lógico que valeria a pena, pegando essa base que a Giovana fez, continuar, né, para fazer uma coisa bem específica de controladoria. Mas o que eu percebi já em outras pesquisas é que tem uma relação, né, com o surgimento do IFRS, obrigatoriedade no Brasil, tudo isso. Bom, aí como é que se diz? É só percepção, né? Não é trabalho de pesquisa. Se nós formos analisar... Não é tão só percepção, porque eu já fiz outros trabalhos, mas assim... Não, eu estou dizendo da minha parte. Da minha parte, essa é uma percepção, até porque eu já fui coordenador de TCC na minha instituição, e aí o que acontece? Quando você chega e vai propor para os docentes fazer trabalhos na área de controladoria, você tem professores que trabalham em empresas, tudo aí vem aquela história, as empresas autorizam ou não? Aí você tem que orientar os alunos, você tem os trabalhos, você tem toda uma série, não só de TCC, como até mesmo em mestrados. Sim, aí, eu já passei por isso também, a sua dor aí do estudo de caso, eu também já passei por isso numa empresa, e no meu caso foi pior, porque a empresa, depois de tudo autorizado, desistiu. Então, eu tive que repensar toda a pesquisa nos 45 do segundo tempo, né? Então, realmente eu concordo, é um problema, né? E aí, o que acontece? Aí você pega e vai sugerir, por exemplo, para os alunos, olha, vocês preferem tentar uma empresa, vocês preferem tentar isso, ou vocês preferem usar a base de dados? Você pega usar uma economática, ou nem é economática, você pega, entra lá no site da CVM, baixa 200 balanços e vai coletar dados e vai fazer análise de divulgação, metodologicamente falando, e até mesmo a questão de você levantamento dos dados, são dados públicos, então acaba gerando esse direcionamento das pesquisas em virtude aí de dificuldades que são colocadas, e as empresas muitas vezes elas não veem o benefício da pesquisa, né? Então esse é o ponto, né? Não, tudo bem, eu vou abrir a minha empresa para uma pesquisa, não, mas o que eu ganho com isso? Essa é uma pergunta que nós vamos ter, né? Então, não tem cultura, né, no Brasil. A cultura brasileira, a gente percebe lá na Inglaterra, na França, até mesmo em Portugal, alguns pesquisadores portugueses que eu já conversei em alguns eventos que a gente participou lá, eles falam, não, aqui tem resistência, mas a gente consegue, empresas têm convênios com a universidade. No Brasil, a gente ainda tem muita essa resistência, principalmente nas públicas, né, dessa ligação empresa academia, né? E aí, para quem vai trabalhar na área de contabilidade gerencial, realmente acaba prejudicando, né? Então, alguém teria mais alguma contribuição, pessoal? Se quiser colocar no chat. Ok, então nós já estamos aí, faltando 1 minuto aí no nosso tempo para encerramento da sessão. Então, parabenizar aí ambos os trabalhos, né? O trabalho apresentado pela Karina, o trabalho apresentado pela Giovana aí. Continuem aí trabalhando na pesquisa científica, né? Trabalhos de iniciação científica, eles têm justamente esse foco, né? Dar aí o pontapé inicial para trabalhos futuros, para novas empreitadas, né? Então, finalizo aí a sessão, desejando aí muito sucesso aí, uma continuidade nos trabalhos de vocês aí, nesse futuro aí que se aproxima e vislumbrando aí tempos melhores aí após essa pandemia pela qual nós estamos passando, ok? Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os presentes, então nós vamos já dar por encerrada essa sessão. Mais alguma questão, alguma contribuição? Gostaria? Obrigada, professor, pelas contribuições. Ok, então. Tá bom, então.
Obrigado a todos, então, pela presença. Então, declaramos aí encerrada essa sessão do Congresso USP de Iniciação Científica, ok? Muito obrigado a todos e até uma próxima.